para valer, Vitor, teoria do crime, né? O último conteúdo, teoria da pena, deixa eu ajeitar aqui. Isso. Último conteúdo nosso, né? Do semestre, da parte geral, a gente vai com ele até no final do semestre, tranquilo. Isso eu coloquei para gravar, tá gravando. E o seguinte, pessoal, hoje a gente continua, antecipei para o Vitor aí, o Beatriz e Keila, né? Vocês não estavam. Uma matéria bem tranquila também, sabe? Deixa eu ajeitar aqui que... Isso. Uma matéria bem tranquila também, sabe? Princípios norteadores da pena, é algo que vocês já estão acostumados. Nós, lá no começo do semestre passado, nós estudamos os princípios penais, né? E os princípios constitucionais penais. Então, hoje nós vamos continuar estudando alguns princípios, né? Mas sob, Vitor, a perspectiva da pena, né? Nós estudamos lá atrás os princípios na perspectiva do direito penal como um todo, né? E agora não, hoje a gente vem estudar os princípios elementares, norteadores da pena. Então, vamos olhar aí, né, sobre a pena, que é o que nós estamos estudando. Só para lembrá-los, né, Keila, aula passada conversamos sobre as teorias, e as teorias da pena, elas estão relacionadas, né, às finalidades da pena. E aí, Vitor, para você é da corrente, né, da teoria absoluta, né, que a pena, a única finalidade da pena é retribuir o mal praticado pelo condenado, né? É aquele olhar para trás. A teoria absoluta só olha para o crime lá atrás. Já a teoria relativa, né, turma, tem como foco aí, tem como seu norte, elemento norteador, a prevenção, Vitor. Não, a pena, para a teoria relativa, a pena serve como meio de prevenir a ocorrência de novos crimes. E dentro da relativa a gente viu a prevenção geral, né, que é aquela por meio de uma coação. A simples existência da pena já tem essa finalidade, né, pessoal? Isso daí, claro, né, turma? Eu até confrontei isso vocês na aula passada. Isso no campo teórico, né, ô Vitor? O traficante, o homicida, o estuprador, ele pouco vai lembrar da existência da pena no momento de cometer um crime, mas no aspecto teórico, na abordagem teórica, prevenção especial, prevenção geral, e a prevenção especial, que é quando aquele camarada, né, o agente já praticou um crime, foi condenado, e ele vai ser retirado do convívio social. E ele vai ser retirado do convívio social não para vingar o mal que ele fez, turma, mas sim para efetivamente aí ressocializá-lo, né? Fazer com que aquele momento ali que ele passe numa unidade prisional, quando ele for reintegrado, ele não cometa novos crimes, e assim alcançando a finalidade da teoria, que é a prevenção. Ok? Então, isso foi a aula passada, e hoje a gente vem aqui com as teorias da pena. Bem tranquilo também, eu dou essa aula aqui em 25, 30 minutos, tá ok? E fico por conta de vocês, tá bom? Turma, repetindo, Vitor, Beatriz, Keila, não precisa ficar sem graça, tá? Manda aqui pelo chat, eu tô olhando aqui o tempo todo no monitor, se quiser utilizar a voz, né, só me avisa aqui no chat que eu pego o foninho para ouvir-os, ok? Turma, vamos lá. Primeiro princípio. E esse daqui, Vitão, vocês já estão cansados de ouvir aqui em Direito Penal. Professor do céu, de princípio da legalidade. Isso, princípio da legalidade. Lembra lá, semestre passado, Vitor? Nós trabalhamos presencial, né? Trabalhei presencial com vocês. Keila, quando eu falei de princípio da legalidade com vocês, eu pulava em cima da mesa, soltava foguete dentro da sala para falar o seguinte: Beatriz, é o princípio mais importante do direito penal. Todos os outros princípios emanam do princípio da legalidade. É uma garantia para o cidadão de bem, que o Estado não vai, Vitor, mover toda a sua potência contra a vulnerabilidade do indivíduo de forma arbitrária. O Estado, ao seu bel prazer, não vai.
utilizar, né, ofender aí a vulnerabilidade do indivíduo ao seu bel prazer, não vai aplicar penas desproporcionais, princípio da legalidade, porque o que fala, turma? Não há crime sem lei anterior que o defina. Né? Estou sendo genérico aqui com vocês para vocês lembrarem o que foi que a gente conversou lá no semestre passado, Vitor. O Beatriz só vai repercutir no direito penal se primeiro estiver em um texto previsto expressamente em um texto normativo. Princípio da legalidade, a conduta criminalizada, o procedimento a ser seguido, né, o processo a ser seguido, só vai repercutir no direito penal, Vitor, se estiver previsto, né, em um texto normativo. Foi isso que nós estudamos semestre passado, tá ok? Sobre o princípio da legalidade, como peguei a água errada, como princípio do direito penal. Bacana. Vitor, o grosso é isso que eu quero que vocês fixem aí, tá ok? Porque é o seguinte, quando a gente vai falar de princípio da legalidade, eu preciso relembrar-nos de um outro conteúdo do semestre passado. Keila, tá viva aí, minha filha? Cadê a Keila? A Beatriz está chegando ali. Vocês estão vivos, povo? Povo brasileiro, isso, Keila. Keila, nós estudamos semestre passado, a norma penal incriminadora, Vitor. Vitor, e lá na norma penal incriminadora, nós aprendemos que ela tem duas premissas. A estrutura textual da norma incriminadora é composta, por duas premissas. A primeira é a conduta criminalizada, e a segunda é a pena expressa. Nós aprendemos, né, e conversamos sobre o princípio da legalidade, sobre a perspectiva da conduta, turma. Não há crime, Vitor. Não há crime sem lei anterior que defina aquela conduta como crime. A partir daquela lei, da publicação, da vigência daquela lei, passa a ser crime. Bacana? Nós conversamos, penal 1, sobre a perspectiva da conduta. E o mesmo raciocínio se aplica aqui, turma. Mesmo em raciocínio, sem tirar, sem pôr, Vitor. Se da mesma forma que não existe crime sem lei anterior que o defina, não existe pena sem lei anterior que o defina. E aqui, turma, eu sempre tomo muito cuidado quando eu falo sobre lógica, sobre o que é óbvio. Primeiro porque nós estamos num ambiente acadêmico, então nós estamos aqui para aprender, né? Estou aqui para ser um facilitador com vocês, a gente conversar. Mas tem algumas coisas, Keila, né, que mesmo na graduação, quando a gente ouvir, mesmo que seja a primeira vez, nossa reação, até para saber se está sendo proveitoso, se nós estamos conseguindo estabelecer os links, né, progredir, Vitor, algumas situações que a gente conversa, que a gente tem contato, mesmo pela primeira vez, tem que se apresentar assim, Vitor, poxa, é verdade, faz todo sentido. Olha só, nós estudamos o mesmo princípio da legalidade sob a perspectiva da conduta, semestre passado. A única coisa que eu vou pedir para vocês é raciocinar o princípio da legalidade da mesma forma, agora sob a perspectiva da pena. Por isso que a norma penal incriminadora precisa ter uma pena expressa. E eu pergunto para vocês para nós raciocinarmos aqui, né? Sempre em minhas aulas eu faço questão que o aluno raciocine. Beatriz, faz sentido criminalizar uma conduta e não dispor uma pena para aquela conduta? Vitor, faz sentido, Keila? Qual que é o sentido de criminalizar uma conduta e não dispor pena para essa conduta? Essa é a questão que eu falo para vocês, que algumas coisas, Keila, conforme a gente vai tendo contato, já tem que parecer, poxa, é mesmo, faz todo sentido.
A Beatriz respondeu não. É isso, Beatriz, não faz sentido, turma. Então, primeiro princípio norteador da pena, infiel obediência, o princípio da legalidade. Beatriz, se um dia eu matar alguém, eu tenho que saber com antecedência qual que é a pena entre tanto e tanto que eu posso pegar. E o Estado não poderá ultrapassar aquele limite. Princípio da legalidade. E agora nós vamos conversar sobre a proporcionalidade, mas princípio da legalidade. Turma, vai que, né? Vai que, ó, olha aqui no olho. Vocês são espertos ou não? São espertos, Vitor? Será que são espertos mesmo? Olha só, olha no meu olho aqui, ó. Olho no olho. Deixa eu olhar para cá. Se eu pedir para vocês em algum momento, sei lá, Keila, quando, né? Não sei quando, né? Não sei quando. Não sei quando que eu vou ter essa oportunidade. Mas se eu pedir para vocês relacionarem e realizar a distinção entre o princípio da legalidade prospectado na conduta e prospectado na pena. Vocês vão saber me responder a partir de agora, sim ou não? Eu não sei quando que eu posso perguntar isso, né? Em algum momento, sei lá, eu posso perguntar. O que vocês me falam? Consegue? Discorra 10 linhas sobre o princípio da legalidade na perspectiva da conduta e na perspectiva da pena. Olha que questão, Vitor. Olha, vocês estão em 3 aqui, os que não estão vão rodar, hein? Meu Jesus, olha que pergunta. Aqui em casa eu já falo, se fizer isso, o castigo será... Então, o princípio da legalidade, Beatriz. Sobre o prisma da pena, né? Sobre a perspectiva da pena. Ele já sabe qual é a conduta, né, que não pode fazer, e também já sabe qual é a pena aí no seu caso. Então, Beatriz, princípio da legalidade. E turma, e aqui não é por conta de prova, essas coisas não, mas é uma perspectiva que nós temos que ter. O princípio da legalidade sob, né, a perspectiva da conduta, que não há crime sem lei anterior que o defina, bacana, Vitor, mas também o princípio da legalidade sob a perspectiva da pena. Não há pena sem uma lei anterior que defina aquela pena. Pronto e acabou. Tranquilo, turma? Princípio da legalidade, batata, posso passar para frente? O que vocês me falam? Eu estou no pique hoje. Vocês falar que eu posso prosseguir? Alguma dúvida aqui? Se tiver, pode mandar aí para a gente conversar, sem problema algum. Ah, então tá. Beatriz já deu ok ali. Beleza? Turma. Vitor, você já tem filho, Vitor? Já tem filho, Vitor? Não. Vitor, então é o seguinte, ó. Você que não tem filho ainda, pai teve um filho, tu não arcou, Vitor, com as responsabilidades, separou, enfim, a mãe da criança precisou ir judicializar a demanda. O pai escorrega mais que sabonete, Beatriz. No Facebook é carro para cá, festa para lá, roupa de marca para cá, e relógio, papapá, mas o homem escorrega. O homem escorrega. Fala que não está no Brasil, enfim, dificulta. Ok? Ser encontrado. Bacana? O oficial de justiça não consegue intimar. Vitor, olha a confusão. Pergunto para vocês. Turma, pergunto para vocês. Na ausência do pai, não encontrando o pai, né? Os avós da criança poderão ser demandados, né, nessa ação para pagar a pensão, né, prestar os alimentos ali, sim ou não? Me dê um minutinho só para eu colocar essa água no congelador ali, porque ela é com gás, pessoal, eu não quero deixar esquentar. Pense aí, na ausência do pai, os avós podem ser responsabilizados a prestarem esse alimento, sim ou não?
E aí, turma, o que vocês me falam? Voltei, peguei a água certa agora. O que vocês me falam? Ó, Vitor falou ali, Beatriz falou, bacana, todos responderam. Keila, turminha, bacana, batata essa, vocês mataram a pau. Falei mais pra gente dar uma interagida aqui, ok? Beatriz, no direito civil é plenamente possível, né, que a responsabilidade civil seja transferida para um ascendente ou para um descendente, né, para um herdeiro. Questões de dívidas, bacana. Você já sabe disso, não é novidade para vocês, mesmo no terceiro semestre, ok? Turma, isso não acontece com a responsabilidade penal, tá ok, Vitor? Princípio da intranscendência, tá ok? O que estabelece o princípio da intranscendência, turma? A pena privativa de liberdade não ultrapassará a pessoa do condenado. Bia, foi condenado, mas foragiu, pode prender o pai? Não, tá ok? Só o nome que é difícil, turma, mas a aplicabilidade do princípio é fácil, tá ok? Somente a pessoa do condenado poderá cumprir a pena, tá bom? Lembrando que nós temos uma exceção para a questão do confisco de bens, que pode atingir bens de herdeiros, tá ok? Em caso de confisco. Mas, via de regra, nós ainda vamos estudar as penas, aula que vem, artigo 32, tá? Mas princípio da intranscendência, Vitão, batata, irmão. A responsabilidade penal, Bia, não ultrapassará a pessoa do condenado. E aqui, mais uma vez, né, turma? Pura lógica, tá bom? Pura lógica mesmo. Beleza? Alguma dúvida aí? Princípio da intranscendência, o que vocês me falam? Beatriz, a Beatriz está perguntando aqui. Beatriz, no direito penal não existe a figura do incapaz, né? Lembra lá? Mas foi muito bom você colocar. No direito penal não existe a figura do incapaz, porque a aplicação da lei penal é somente para maior de idade. Em caso de, sendo inimputável, a gente não utiliza, incapacidade no direito penal, sendo inimputável, ou seja, não pode receber uma pena, vai ser aplicada uma medida de segurança, Artigo 28, lá, 26, 28, caso de doença mental, que compromete as faculdades mentais. Então, assim, nós temos o inimputável, aquele que não pode receber uma pena, ou de forma permanente ou temporária. Os menores de idade, aí aplica-se o ECA, não o Código Penal, beleza, Bia? Mas um ótimo raciocínio, Bia, um ótimo raciocínio. Tá ok? Turma, alguma dúvida aí? O que vocês me falam? Não, tranquilo, Bia. É muito normal. Sempre quando pergunta, porque eu relaciono o cível, Mas tranquilo, sem problema algum, tá? Pode ficar tranquila. Posso ir para o próximo princípio? O que vocês me falam? Posso? Aqui tá seco aqui, por isso que eu tô bebendo água. Turminha, beleza, Keila? Quem que é a líder da sala? É a Gabriela, Você era a líder semestre passado, Keila? Não, era o Sidney, Era o Sidney, Turma, Vitor, mais um aqui, batata, ó. Princípio da inderrogabilidade. Presta atenção aqui, ó. Eu, filho de fulano, Beatriz. Conhece o fulano? Os fulanos da vida aí, os ciclanos, conhecem? Filho de fulano, ciclano, arrumadinho, ó, Keila. Vitor, engomado. Não tem um relógio aqui, mas estou no jeito. Cabelinho penteadinho, que eu fui no barbeiro ontem. Barba feita. Sou condenado, Beatriz. O juiz conhece meu pai, fulano de tal. E aí, o magistrado pode, ao seu bel prazer, o magistrado ali representando o Estado, ele pode se negar a aplicar a pena, porque eu sou engomadinho, porque eu sou filho de fulano, porque eu falo bonito,
eu falo inglês. E aí, pode? Ao bel prazer dele, não vou aplicar a pena. Queira. Não acontece, não pode, né? Turma, princípio da interrogabilidade, tá ok? Nenhuma autoridade, seja qual poder ela tiver, sejam lá quais forem os poderes dessa autoridade, não poderão negar ao seu bel prazer a aplicação da pena. Só que aqui eu preciso chamar vocês para a gente fixar uma coisa, ok? Professor, e eu já conversei isso com vocês, mas eu repito sem problema algum, tá? Bia, existe diferença entre aplicar a pena e cumprir a pena? Sim ou não? Nós já conversamos sobre isso. O que vocês me falam? Ó, o Vitor aqui falando, por lei não, né? Mas hoje em dia a gente vê cada coisa que os deuses de Tóquio dispõem. Vitor, não tiro sua razão, não. Aliar a prática com a teoria, a academia é para isso. Tenham liberdade, tenham liberdade. Mas e aí, turma? Existe diferença entre aplicar a pena e cumprir a pena, sim ou não? O que vocês me falam? Gostei aí dos deuses de toga, ô Vitor. Keila falou que sim. Turma, aplicar a pena é no momento da sentença. Ó, o magistrado lá no gabinete dele, minuta uma sentença bacana, vai lá, assina a sentença, publica a sentença penal condenatória, né? Turma, isso é aplicar a pena. Se essa pena aplicada vai ser cumprida ou não, Vitor, são outros 500, Keila. São outros 500, tá ok? Então, aplicar a pena é uma situação e cumprir a pena já é efetivamente, né, quando o condenado vai ser recolhido em um estabelecimento prisional ou precisa, né, comparecer ali se for regime aberto, tá ok? Então, turma, princípio da interrogabilidade, tanto para o cumprimento para a aplicação da pena, quanto para o cumprimento, tá bom? Nenhum diretor de presídio, ele tem bom andamento, bom comportamento aqui, Vitor. Quer saber? Olha, não precisa mais cumprir a pena assim. Nenhuma autoridade pode impedir, né, ao seu bel prazer, a aplicação e o incumprimento da pena. E aqui, turma, eu preciso relembrá-los de uma outra situação, que é um desdobramento. É um desdobramento. Lembra quando nós estudamos semestre passado características da lei penal, exclusividade, taxatividade, lembram lá? E lá nós estudamos, ó, que o texto penal é meu canetão tá fraco. É impositivo. Lembra que eu falei com vocês? O direito penal não pede licença, Vitor. O direito penal, a letra da lei penal, ela é mal educada. Ela já chega se impondo, sendo imposta, independente da vontade do agente. Então, turma, é um desdobramento dessa característica da lei penal, tá ok? O princípio da interrogabilidade. Ninguém poderá impedir a aplicação e o cumprimento da pena, princípio da interrogabilidade. Nós vamos ver algumas exceções ainda esse semestre, lá em extinção da punibilidade, com relação ao perdão judicial, indulto presidencial, mas essas são exceções que a gente vai estudar ainda lá em extinção da punibilidade, na penúltima, antepenúltima aula aí. Beleza, turma? Mas, via de regra, interrogabilidade. Bacana? Turma, alguma dúvida aqui com interrogabilidade? Beatriz está com a câmera ligada. Posso prosseguir? O que vocês me falam? Deixa eu pegar a tampinha que caiu aqui. Isso, Keila. Isso aí é polêmico, né, Keila? É polêmico, né?
Porque a gente vê algumas situações aí que realmente vincula com o que nós estamos conversando aqui. Lembrando, Keila, que nós ainda não estamos lá na pena, né? E menor de idade, ele não recebe uma pena, ok? Ele não recebe uma pena da mesma forma que ele não comete crime, ele comete um ato infracional. Se caso for condenada, ela vai receber uma medida de segurança aí, ok? Beleza? Mas um raciocínio totalmente pertinente, Keila. Tá bom? Medida socioeducativa, desculpa. Beleza? Posso seguir? Princípio da humanidade. Turma, princípio da humanidade simples. Falei para vocês que a aula de hoje era tranquila, Keila? Vitor, ninguém será submetido no cumprimento da pena a situações que atentem contra a sua condição de ser humano. Olha que lindo, pessoal. Olha que lindo. Se tiver uma cela, esse princípio fala o seguinte, Vitor. Se tiver, Brandieri, que chegou aí, se tiver uma cela para 12 pessoas, não pode pôr 30. Isso que fala. Ninguém poderá ser submetido à tortura, ninguém poderá sofrer no cumprimento da pena violência psicológica, violência física, nenhuma situação ou circunstância que atente para a condição de ser humano da pessoa. Beatriz, pode falar, Beatriz. Com relação ao ato infracional, não, Bia, com relação ao ato infracional, não. Agora vai ter a questão, né, sobre o dever de cuidado, vai ter a responsabilização civil, né, casos de danos, perdas e danos, quem vão ser responsabilizados aí é o pai, ok? São os pais. Beleza, Bia? Mas com relação ao o ato infracional praticado, esse não. Esse é a menor. Beleza, Bia, doutora? Turma, princípio da humanidade. Tranquilos aí? Batata também, né? Ninguém será submetido, né? Terá sua integridade física, psicológica comprometida no cumprimento da pena. Princípio da mesma coisa. Não serão submetidos apenas cruéis, por isso que nós não temos aí, né, a pena de morte, com a exceção lá do crime militar, ok? Então, turma, princípio da humanidade no cumprimento da pena. Keila, aqui é um poço, né, para nós também refletirmos, né? Para nós também refletirmos. Deixa eu tirar esse. Para nós também refletirmos, né? Princípio da humanidade aí, será que ele é obedecido mesmo? Enfim, mas isso aí fica a critério de vocês. Penúltimo princípio aqui, Bia, tranquilo também, individualização da pena, já conversamos sobre esse princípio, viu? Turma, eu e fulano e ciclano resolvemos cometer um crime. Bia, até eu brinquei com vocês esses dias, né? Eu anuncio o assalto na conveniência, o ciclano dirige o carro e o Beltrano fica 3, 4 esquinas com o celular na mão, que é a rota de fuga. Ó, vamos por ali, vamos por aqui. O magistrado resolve aplicar a mesma pena para todo mundo. Olha, já que estava todo mundo junto, não sei o quê, está todo mundo condenado a 8 anos. 8 anos e 6 meses, e 3 dias, e 10 dias. Todo mundo. Turma, isso é expressamente proibido, por conta do princípio da individualização da pena, Vitor. Toda pena aplicada deverá ser individualizada na pessoa de cada réu, de cada condenado, tá ok? Primeira, segunda e terceira fases que nós vamos estudar aqui vai ser aplicado para cada uma das pessoas condenadas, levando em consideração as circunstâncias pessoais de cada agente, levando os critérios, turma, e aqui é um negócio que eu preciso destacar com vocês, ó. Vitor,
eu estou sendo condenado. Eu preciso saber quais foram os critérios e quais foram os fundamentos para que o magistrado utilizou para chegar naquela pena para mim. Porque se eu discordar, eu posso recorrer. E para eu recorrer, eu preciso saber quais foram os critérios utilizados pelo magistrado. Se o magistrado ele é genérico, ele não me dá elementos para saber quais foram os critérios, ele deixa de individualizar a pena. E vocês acham que isso não ocorre no dia a dia? Isso não ocorre no dia a dia, turma? Isso ocorre demais. Sentenças genéricas. E o magistrado precisa, quem perguntou aí, foi a Keila, ele precisa individualizar a pena, precisa levar em consideração as circunstâncias judiciais, pessoais de cada um. Nós estamos respondendo no mesmo processo, mas o juiz precisará individualizar, Vitor, os critérios que ele utilizou para cada réu para chegar naquela pena e assim evitar uma pena genérica. E o raciocínio que eu faço com vocês, chama a atenção de vocês, né? É no sentido para viabilizar a via recursal, ok? Porque eu só posso recorrer daquilo que efetivamente foi utilizado para dosar a minha pena e cabe a obrigação do magistrado, respeitando o princípio da individualização da pena, né, o princípio da fundamentação das decisões judiciais, que ele deixe claro quais foram os critérios que ele utilizou para chegar naquela pena para mim. Tranquilos? Beleza? Última aí, turma. E é um desdobramento desse, né? Princípio da proporcionalidade. E, turma, onde está a primeira incidência desse princípio? O que eu conversei com vocês no começo, Vitor. Aquela pena lá, 2-4, Beatriz. 12-20, 20-30, 6-9. Turma, essas penas estão respeitando o princípio da proporcionalidade. O legislador entendeu, Vitor, que o agente que comete um furto simples, Magno, chegou agora aqui, a proporcionalidade ali da pena é até 4 anos. O legislador entendeu que quem cometer um furto simples, a pena não pode ultrapassar 4 anos. O furto lá do caput, quando não é qualificado. O crime de homicídio, o legislador entendeu, né, sendo qualificado aí de 12-20. Então, turma, entenda uma situação, né, que a primeira incidência da proporcionalidade está lá naquelas penas que vocês veem a partir do artigo 121 para frente. Tanto a tanto, já é em obediência ao princípio da proporcionalidade, tá ok? E nós temos uma outra proporcionalidade, que é aquela no caso concreto, quando o juiz realiza a dosimetria da pena, que nós vamos aprender a fazer aqui nesse semestre, aqui 2 aulinhas, tá ok? Aquela pena em anos, meses e dias é uma pena, entende-se, né, que é uma pena proporcional para aquele caso concreto. Não sendo proporcional, eu, defesa, posso recorrer, ou o Ministério Público, entendendo que é desproporcional, também pode recorrer. Ok, turma? Então, entendam que o princípio da proporcionalidade também está aí fielmente para ser obedecido na pena. Turma, eu finalizo por aqui. Ainda faltam 4 minutos, estou à disposição de vocês. Se for necessário, a gente vira a chave aqui, a gente volta também, sem problema nenhum. Não estou com pressa, não. É porque essa aula é bem compacta mesmo, tá bom? O que vocês me falam? Até pegar aqui, se alguém quiser falar pelo microfone. Estou aqui com algumas dúvidas. Professor, eu não entendi esse último princípio aí. Vitor, princípio da proporcionalidade. Você tem lá a segunda premissa, né? Da pena, da norma penal incriminadora. Você vai ver lá a pena 2-10, 2-6, 4-10,
né? Sempre na norma penal incriminadora, vocês já sabem disso do semestre passado, vai ter a conduta criminalizada e a pena expressa. E vocês veem lá que sempre, do 121 para frente, sempre vai ter de tanto a tanto. Esse de tanto a tanto, Vitor, é o que o legislador entendeu ser proporcional, a pena proporcional para aquele crime. E, turma, isso daqui é algo de debate, tá ok? E aí, para você, um homicídio, Vitor? Quem mata alguém? Você acha que uma pena até 20 anos é muito ou pouco? Né? Um roubo até 16 anos é muito ou pouco? Tá ok? Até 12 anos, desculpa, é muito ou pouco. Então, essa é a proporcionalidade que o legislador, Vitor, entendeu para cada crime. Então, a minha dica é o seguinte, sempre que vocês visualizarem a pena, né, de tanto a tanto, lembrem do princípio da proporcionalidade. O legislador entendeu que aquele tanto, aquela margem de tanto a tantos anos é proporcional para aquele crime. Ok? E a segunda proporcionalidade, Vitor, que eu expliquei aí, é aquela quando o juiz aplica a pena ao caso concreto. 8 anos, 6 meses e 3 dias. E presume-se, né, que o magistrado entendeu que aquilo ali era proporcional. Eu, descontente, achando que não é proporcional, Vitor, aquela pena aplicada, eu posso recorrer enquanto defesa para tentar diminuir. E o Ministério Público, caso entenda que não é proporcional também, pode recorrer para tentar aumentar. Enfim, então o princípio da proporcionalidade nas penas, as duas possibilidades aí. Tranquilo, Vitor?